assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, pedimos nesta hora que o Senhor faça calar todo barulho, toda interferência, toda resistência à tua voz neste lugar. Que nada interrompa, Senhor, a plena e fiel proclamação da tua palavra deste púlpito. E que tua palavra poderosa possa operar todo o propósito para o qual foi revelada a nós neste lugar, nesta noite, em nossas vidas. Que a tua palavra não volte vazia, sem operar cura, libertação, purificação e, acima de tudo, salvação para aqueles que entraram por essas portas perdidos em seus pecados. E que em tudo o teu nome seja engrandecido e tua igreja edificada. Nós assim te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. A ascensão de Jesus naquele dia de sábado na cidade de Cafarnaum foi nada menos que meteórica. Quando aquele dia começou, Jesus era um ninguém, um ilustre desconhecido para os habitantes daquela cidade. Mas ao final daquele sábado, narrado para nós aqui em Marcos capítulo 1,
Bem, não havia uma única pessoa em Cafarnaum que já não tinha ouvido falar em Jesus, dos muitos milagres e prodígios que ele havia operado, curando enfermos, expulsando demônios, não só em Cafarnaum, mas de todos que vinham das regiões próximas até aquela cidade à sua procura. Tal qual celebridades da nossa época, especialmente essas novas celebridades jovens, os youtubers, os instagrameiros, esses que da noite para o dia se tornam um sucesso com a nova tecnologia das mídias sociais, ouvidas pela indústria do entretenimento, pessoas antes desconhecidas que de repente são um sucesso aos 15, 16 anos de idade. Bem, Jesus rapidamente tornou-se o assunto do dia, muito antes de existir Twitter, Facebook, YouTube ou Instagram. Mas muito diferente das celebridades dos nossos tempos, algo muito peculiar deve nos chamar a atenção neste texto sobre a ascensão de Jesus. Enquanto as pessoas da nossa época correm à procura de reconhecimento, querem o estrelato, querem ser reconhecidas, querem ser alguém, querem ter o seu nome exaltado e reconhecido, você notou quantas vezes nesse texto Jesus fugiu das multidões? Fugiu do estrelato? Fugiu das luzes da ribalta? Enquanto as multidões corriam à sua procura, ele fugia delas. Em vez de permanecer com as multidões na cidade, nós vemos aqui Jesus indo para o deserto, buscando a solitude. Em vez de buscar a aclamação e o reconhecimento do povo, ele quis ficar no anonimato e no silêncio em oração. E em vez de aproveitar o reconhecimento de todos, e veja, até mesmo os espíritos malignos o reconheciam. Por 3 vezes nesse texto, nós ouvimos Jesus mandando que os espíritos e outros ficassem calados, não dissessem uma palavra para os outros a seu respeito. Por quê? Por que Jesus reagiu assim? O que isso nos ensina sobre o Rei Jesus, o Rei prometido a Israel, sobre a sua missão e a mensagem que ele veio anunciar há 2000 anos? Bem, é sobre isso que vamos refletir nesta noite e descobriremos que Jesus, o Messias prometido, o Rei de Israel, ele é aquele cuja missão e cuja mensagem apontam para um único propósito, que é de purificar e salvar todos os que nele creem. É para isso que Jesus veio ao mundo, para trazer purificação e salvação a todo que nele crê. E o texto desta noite nos mostra isso de 2 formas. Primeiro, nos mostrando os sinais claros que falam da missão de Jesus. Isso em 3 cenas diferentes, dos versículos 21 a 39. Esses versículos apontam para a missão de Jesus em 3 cenas, ou em 3 atos. A cena na sinagoga, a cena na casa de Simão e, por fim, na cena no deserto. 3 cenários, 3 cenas diferentes que apontam para a missão de Jesus. E por último, fechando o texto, nós vemos que mensagem foi esta que Jesus veio proclamar enquanto em missão neste mundo. Então, primeiro a missão de Jesus em 3 cenas e depois a mensagem que ele veio proclamar em cumprimento da sua missão. Vamos começar pela sua missão. Primeira cena, cena 1, a cena da sinagoga, versículos 21 a 28. O texto nos informa que isso aconteceu na cidade de Cafarnaum. Era uma cidade de uma certa importância, à beira do mar da Galileia, um centro comercial, um centro pesqueiro, que atraía muita gente da região da Galileia, ao norte de Israel, onde moravam Simão e André, alguns dos primeiros discípulos de Jesus. Diz o texto também no versículo 21 que foi em pleno dia de sábado, ou seja, o dia mais importante da semana para os judeus, quando eles costumavam se reunir para lerem as Escrituras e estudarem a lei de Deus, principalmente as leis de Moisés, para reger a sua vida, sob a instrução de homens preparados para tanto, escribas e mestres da lei.
Mas diz o texto, a partir do versículo 22, que naquele determinado sábado, em Cafarnaum, quem foi responsável pelo ensino das Escrituras não foram os mestres de plantão ou os escribas residentes na região, mas um pregador convidado. E o pregador convidado foi ninguém menos que Jesus, filho de carpinteiro, homem que não tinha recebido a instrução formal como mestre e escriba. Porém, para surpresa de todos, este homem, sem treinamento formal, oficial, surpreendeu a todos ali. Qual não foi a surpresa dos presentes, quando Jesus passou a ensinar, não com menor, não com igual, mas com maior autoridade que os profissionais, os escribas e mestres, que viviam de citar outros comentaristas da Bíblia, das Escrituras, mas Jesus ensinava como quem tinha autoridade, como quem era o cumprimento dessas palavras. Ele estava ensinando, é isso que diz o versículo 22, que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. O novato, superando os experientes, aquele que era a própria revelação da palavra de Deus, o cumprimento da lei, expondo as Escrituras para os seus irmãos judeus naquela sinagoga em Cafarnaum. Mas qual não foi a surpresa ainda maior daquele grupo, quando, enquanto Jesus ministrava, segundo o versículo 23, ele foi interrompido. Algo inusitado aconteceu. Diz o texto que um homem, em pleno sábado e em plena sinagoga, gritou. Um homem, diz o texto, possesso de um espírito imundo ou maligno, interrompendo aquele momento solene de instrução, gritando: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E o que fez Jesus? E o que ele não fez? Ele não fez o que muitos pregadores neopentecostais fariam. Ele não passou o microfone para o homem. Não, vem cá, vem falar para a gente quem você é, de onde você vem. Nós queremos ter uma conversa aqui com você. Não, isso é mais importante do que a palavra de Deus. Não. O que Jesus fez? Deu uma ordem: cale-se, saia dele. Você não tem autoridade aqui. Deus está falando aqui por meio da sua palavra. Fique quieto, espírito imundo, e saia dele. E foi o que aconteceu. Não com uma certa, ou sem uma certa resistência. É o que diz o versículo 26. Bem o que isso significava: um homem possesso de um espírito imundo no meio de uma sinagoga, interrompendo o dia santo dos judeus, enquanto Jesus pregava as Escrituras. Bem, uma coisa era certa: as impressões daqueles judeus era correta. Jesus não era qualquer mestre. Ele não só ensinava com autoridade, ele não só comandava as Escrituras, ele comandava até os espíritos malignos. Tinha autoridade até mesmo sobre eles, para calá-los e expulsá-los do recinto, coisa que nenhum mestre da lei ou escriba ousaria fazer por sua própria autoridade. E não é à toa que diz o versículo 27 e 28 que as notícias sobre Jesus se espalharam rapidamente. Não sei como foi, numa época sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, as pessoas saindo da sinagoga, você não sabe o que aconteceu hoje na escola bíblica, na sinagoga. Você perdeu, viu? Tinha que estar lá para ver o que aconteceu. Mas diz o versículo 28 que as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente, não por toda a cidade, mas por toda a região da Galileia. Bem, o que aquelas pessoas não enxergaram, mas que só Jesus enxergou naquele momento? Justamente ali, em pleno dia de sábado, em plena sinagoga, enquanto Jesus expunha as Escrituras e anunciava o cumprimento das promessas de Deus, a chegada do reino de Deus, um enviado do diabo, um enviado de Satanás, um espírito imundo se manifestou, sinalizando o quê? A oposição que Jesus enfrentaria ao anunciar a mensagem do seu reino. Isso já tinha acontecido anteriormente
em Marcos, quando, lá no versículo 13, o diabo se apresentou a Jesus no deserto para pô-lo à prova, e continuaria acontecendo ao longo do Evangelho. Onde quer que Jesus fosse pregar o Evangelho, lá o inimigo, o adversário, se apresentava para lhe fazer oposição e para distrair as pessoas da pregação da palavra. Mas este embate entre Jesus Cristo, Filho de Deus, e o diabo aconteceria não do lado de fora do povo, mas no meio da sinagoga, bem no centro da vida de Israel, sinalizando o conflito que Jesus encararia dentro do seu próprio povo. Um homem de uma sinagoga, não um estranho qualquer, mas um homem de dentro da sinagoga, possesso de um espírito imundo, impuro, precisando de libertação, já sinalizando a necessidade não só daquele homem, mas de todo o povo do qual ele fazia parte, que também carecia de libertação. Mas com uma única ordem do rei, o espírito maligno se foi, deixando o seu protesto, sacudindo o homem violentamente e gritando, mas não podendo resistir à autoridade do nome de Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, o que tudo isso significa para nós, hoje, 2000 anos depois? Onde a palavra de Deus for pregada, onde a palavra de Deus for ensinada e proclamada na autoridade do nome de Jesus Cristo, ela sempre sofrerá oposição maligna, seja de maneira mais evidente, como vemos aqui, ou de maneira mais discreta e sutil, e às vezes das fontes mais surpreendentes, não só fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Onde a palavra de Deus for pregada fielmente, ela sempre sofrerá algum tipo de oposição das trevas. Mas o que o texto também nos mostra é que a palavra de Deus sempre triunfará. Não importa a oposição deste mundo, não importa a oposição das trevas, tanto quanto a palavra de Jesus Cristo triunfou naquele dia de sábado, naquele encontro na sinagoga em Cafarnaum. Então, irmãos e irmãs, quer as trevas e os poderes do inferno se manifestem diante de nós fora da igreja, ou quer isso se manifeste aqui dentro da igreja, nós não temos que temer coisa alguma, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele tem mais razão para nos temer do que nós temos para temê-lo. Porque o nosso inimigo já foi derrotado no Calvário e no túmulo vazio. E se Ele é por nós, quem será contra nós? O povo que está firme em Cristo não precisa temer as trevas. São as trevas que temem e tremem diante do Senhor Jesus e do seu povo aqui na terra, isto é, do povo que está firme e alicerçado na sua palavra. Então, meus irmãos, se ou quando as trevas quiserem nos intimidar e nos amedrontar, seja nós, os nossos jovens ou os nossos pequeninos, mostrando toda a sua feiura, todo o seu tormento, basta que clamemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, e as trevas não têm autoridade para resistir. E você não precisa esperar os pastores e os diáconos chegarem, clame você pelo nome de Jesus, pois este nome tem autoridade aonde quer que ele for invocado. Invoque-o, ordene que as trevas se calem e saiam, pois elas não podem desacatar as ordens do nosso Rei Jesus, quanto mais dentro da igreja de Cristo. Esta é a primeira cena. Vamos para a seguinte, cena 2, na casa de Simão, versículos 29 a 34. Bem depois de uma manhã para lá de agitada e atípica na sinagoga, em Cafarnaum, tudo caminhava para um fim de sábado mais tranquilo. Você consegue imaginar Jesus e os seus primeiros discípulos se desvencilhando das pessoas curiosas, interessadas por conhecê-lo mais, saindo da sinagoga, ele finalmente chegando na casa de Simão e André, o que diz o versículo 29.
Mas diz o texto no versículo 30 que chegando lá, ele encontrou uma outra necessidade. A sogra de Simão. Sim, Simão Pedro era casado, tinha sogra, não viveu solteiro, para aqueles na tradição cristã que ainda acham que Pedro viveu solteiro. Ele tinha uma sogra que estava enferma, que carecia de cura. E antes do pôr do sol, o que Jesus fez? Vendo a necessidade, vendo aquela senhora enferma, fez o quê? Foi até ela e realizou mais um milagre. Ele a curou, versículo 31. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. O que nos mostra algo importante também sobre a missão de Jesus. Jesus não é só aquele que veio libertar os cativos de alma, prisioneiros espirituais, ele também veio restaurar o seu povo fisicamente. Jesus não se preocupa apenas com o nosso espírito, ele também se preocupa com o nosso corpo, e por isso, vendo aquela necessidade, foi até a sogra de Pedro e a curou pelo seu poder, para a sua glória. Então, meus irmãos, também nisto, vendo uma necessidade próxima de você, não só uma necessidade espiritual, não só alguém cativo a um espírito imundo ou maligno, mas vendo alguém enfermo, dentro ou fora da igreja, vá até esta pessoa, ore, clame, e creia que Jesus é poderoso para curar. Não se intimide, não se acanhe, clame, ore, e deixe Jesus fazer o que Ele faz de melhor, como Ele quiser, quando Ele quiser, onde quiser. Mas os versículos seguintes, 32 a 34, nos mostram que aquele sábado em Cafarnaum estava muito longe de acabar. É quase como se os judeus da cidade estivessem esperando o sábado acabar. E se você não sabe, os judeus na época eles celebravam o sábado do pôr do sol na sexta até o pôr do sol no sábado. Era o tempo de descanso oficial, em que não podiam fazer nenhum trabalho. Mas parece que só estavam esperando o sol se pôr no sábado para correrem atrás de Jesus. E de repente, 1, 2, 3, 10, dezenas, talvez centenas, ou talvez até milhares de pessoas apareceram batendo a porta. Versículo 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, quando todos já deveriam estar recolhidos em casa, o povo levou a Jesus todos os doentes e os demoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da casa. Você não queria ser vizinho de Simão Pedro naquela noite. Você imagina o barulho, né? A comoção. O que está acontecendo? A cidade toda veio para cá para quê? O que está acontecendo? E vê pessoas enfermas, endemoniadas, todas se ajuntando na frente da casa de Simão, à procura de Jesus. Noite adentro, Jesus, versículo 34, curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Mas de novo, o que Jesus ordenou dessas pessoas? No final do versículo 34, ele não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Pela segunda vez, Jesus ordenando que as pessoas ficassem caladas a seu respeito. Por quê? Para responder isso, precisamos ir para a cena seguinte, cena 3, a cena do deserto, versículos 35 a 39. Mas antes de seguir para essa cena, eu lhe pergunto, no lugar de Jesus, o que você faria? Tendo essas multidões batendo na sua porta, te procurando, você é a estrela, você é o homem do momento, todos te procurando por cura, por libertação. O que você faria no lugar de Jesus? Ou no lugar de um dos seus seguidores? Poxa, agora é hora de montar a turnê, né? Montar a agenda, Jesus, a super estrela do momento, pode curar tudo, libertar todos, fazer sinais e prodígios. O que você faria no lugar de Jesus? Mas o que Jesus fez? O que diz o versículo 35? De madrugada, ou seja, mesmo depois de um longo dia, muito cansativo e exigente, ainda de madrugada, ainda quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou
Orando. Orando. Por quê? Para quê? Pelo que Jesus orou? Por que ele buscou o Pai? Por renovação de forças? Por proteção, por direção? Não sabemos exatamente, o texto não nos informa com todas as letras. Mas diz o versículo 36 que alguém descobriu o esconderijo de Jesus. Ele foi interrompido por Simão e seus companheiros que foram procurá-lo porque as multidões estavam à sua procura. Versículo 37. Ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus, tem mais doentes para curar, tem mais endemoniados para libertar. Jesus, não falta trabalho, volte, vamos lá, continue fazendo os sinais e as maravilhas, para que todos vejam e creiam. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 38? Ele não tinha vindo para ser um curandeiro ou um exorcista de plantão, como queriam as pessoas em Cafarnaum e talvez até Simão e os outros discípulos. E como descobriremos mais tarde, Jesus não veio para ser uma espécie de padeiro cósmico, para acabar com a fome de todo mundo, ou ser uma espécie de libertador militar nacional, como desejavam as multidões que vinham atrás dele. De novo, não que Jesus ignorasse as necessidades dos enfermos, dos cativos, dos carentes, mas nenhuma dessas necessidades era mais profunda, mais aguda e mais importante do que a necessidade espiritual daquelas pessoas. Elas precisavam conhecer a palavra de Deus, elas precisavam ouvir as boas novas do Evangelho, notícias de salvação e salvação dos seus pecados. Por isso, resistindo à tentação das multidões, resistindo à tentação de ser apenas um curandeiro, apenas um operador de milagres, apenas um grande exorcista, o que Jesus respondeu no versículo 38? Ele respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. E isso explica a ordem de silêncio que Jesus deu para os demônios. Por que Jesus calou a boca dos demônios neste texto e em outros textos em Marcos? Porque ele sabia que aqueles agentes só queriam distrair as pessoas da sua verdadeira necessidade e distrair Jesus daquilo que ele veio fazer, pregar a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas buscassem a Jesus não pela salvação dos seus pecados, mas por pão, por proteção, por sinais, por prodígios, por milagres e maravilhas. O que tudo isso tem a nos ensinar, irmãos e irmãs? De novo, onde quer que o Evangelho de Jesus for pregado, a igreja sofrerá a oposição das trevas, tanto quanto Jesus sofreu oposição. E às vezes a oposição das trevas é muito sutil. Não é a tentação para a imoralidade e a impiedade, mas é a tentação de fazer aquilo para o qual Deus não nos chamou. Fazer muitas coisas que são atraentes, populares aos olhos das pessoas, mas que não correspondem à sua verdadeira e mais urgente necessidade. Gente, Jesus tinha o palco montado, pronto para ser uma super estrela na Galileia, ser reconhecido pelas multidões, continuar curando e libertando e chamando mais atenção para si. E ele aceitou o palco? Não. Ele não foi distraído da sua missão. A sua missão não foi operar os sinais e prodígios somente, juntar as multidões. Ele veio para pregar, anunciar a palavra de Deus. O que significa que se a igreja fizer qualquer outra coisa e não pregar a palavra, não priorizar a pregação da palavra, a igreja sucumbiu à tentação de Satanás, de distrair e entreter pessoas com aquilo que não atende à sua necessidade mais aguda e profunda, que é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi distraído. Nós não devemos ser distraídos. Jesus não saiu do percurso. A igreja não pode sair do percurso.
Jesus não parou de pregar o Evangelho, a igreja não pode parar de pregar o Evangelho. Com a mesma confiança, com a mesma convicção, e assim como Jesus cumpriu a missão, no espírito de oração, de dependência do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nossa principal missão como igreja não é de curar, libertar, alimentar e transformar o mundo, por mais que essas necessidades sejam verdadeiras e importantes. E sim, se houver alguém faminto, carente de alimento, socorra essa pessoa. Alguém escravo do seu pecado, ministre essa pessoa. Alguém enfermo, ore por ela. Mas não perca de vista a principal necessidade dessas pessoas e a nossa principal tarefa neste mundo, que é levar adiante a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Senão elas serão curadas e morrerão saudáveis. Serão alimentadas, mas morrerão famintas de alma. Podem ser libertas num instante, estão escravas no momento seguinte. Nossa missão muito menos é entreter o mundo, divertir o mundo, agradar e satisfazer as multidões. Nós não temos a pretensão nenhuma nesta igreja de ser uma igreja atraente, popular, cheia, movimentada. Nós temos a santa ambição de sermos uma igreja fiel. Fiel na mensagem, fiel na pregação do Evangelho, e Deus fará o que Ele quiser, quando, como, onde Ele quiser, com quantos Ele quiser, para a glória dEle. Porque nossa missão é a mesma que a de Jesus. Ele veio para pregar e proclamar o Evangelho na autoridade do Senhor, no poder do Espírito. Nós estamos neste mundo para continuar proclamando a mensagem, anunciando ao mundo que ele se renda ao Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, irmãos e irmãs, só o Evangelho é poderoso para verdadeiramente curar, para verdadeiramente alimentar, para verdadeiramente resgatar e transformar este mundo. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele chamou os seus primeiros discípulos, é para isso que Ele nos chamou, para irmos para a nossa casa, vizinhança, os nossos locais de trabalho, oficinas, escritórios, estúdios, repartições públicas, consultórios, fóruns, tribunais, onde for, para sermos sal e luz, pregar o Evangelho, levar adiante as boas novas, nas faculdades, nas universidades, nos cursos, enfim, chamando pessoas a conhecerem o Rei e se renderem a Ele. Mas há mais uma coisa que precisamos saber. As primeiras 3 cenas desta porção nos mostram a missão de Jesus. Mas ainda não paramos para refletir mais sobre a mensagem de Jesus, que é a nossa mensagem também. Isso nos leva à cena final, versículos 40 a 45. Olhe para o texto comigo, por favor, uma última vez. Ao final deste capítulo, nós ouvimos de um último encontro de Jesus com um leproso, longe da sinagoga, longe de qualquer casa, longe da cidade, provavelmente em algum lugar deserto. Isso porque no mundo antigo, especialmente entre o povo de Israel, um leproso era alguém que sofria de qualquer tipo de doença de pele. Poderia ser a lepra ou qualquer outro tipo de deformidade da pele. Um leproso era uma pessoa impura, imprópria para o convívio de outras pessoas, não só por medo de contágio da doença, mas com isso ela levava uma carga de rejeição espiritual. Esse tipo de impureza, as Escrituras, desde o livro de Levítico, era tratado não só como uma impureza física, mas trazia consigo uma carga de impureza espiritual, tanto que o leproso não poderia entrar no templo, não poderia ficar no recinto de adoração do Senhor. Era um ninguém, era um impuro, era um imundo, era um indesejado. Um leproso era um vivo morto, um excluído, um maldito condenado, alguém que não poderia ter contato com ninguém. Um leproso no mundo antigo tinha tanto apreço e tanta esperança quanto um cracudo da nossa cidade. Mas este leproso, em Marcos 1, ousou fazer o que nenhum outro leproso tinha feito até agora nessa história. O que esse leproso fez? Versículo 40. Ele se aproximou de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. O que ele pediu? Note bem, ele não pediu apenas pela sua cura física,
embora eu creia que ele tenha pedido por isso também, mas ele pediu pela sua purificação plena. Ele fosse purificado não só de corpo, mas ao mesmo tempo que era purificado no corpo, seria purificado na sua alma, para ter acesso a Deus e ao seu tempo. E o que aconteceu? Como Jesus atendeu este pedido? E lembre-se, nenhum ser humano podia atender este pedido. Nenhum sacerdote, nenhum levita que agia no templo poderia declarar alguém puro, curar alguém pelo poder da sua palavra. Nem Moisés tinha esse poder, nem o profeta Elias. Foi usado por Deus para curar um homem de lepra, Naamã. Nenhum deles tinha esse poder. Mas o que fez Jesus? Pelo simples poder da sua palavra, ele declarou aquele homem puro. Versículo 41. Cheio de compaixão, movido por misericórdia, vendo a necessidade daquele leproso, Jesus estendeu a mão. Jesus, o Santo Filho de Deus, em quem não havia impureza alguma, ele estendeu a mão e fez o quê? Tocou no leproso. O puro tocando no impuro, o perfeito tocando no imperfeito, o santo tocando o profano. E com uma única palavra curou e purificou aquele leproso imediatamente. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Mais um milagre de cura e de restauração. E o que Jesus fez logo em seguida? O que ele já tinha feito antes, não? Ele exigiu de novo o sigilo do leproso, advertiu para que não contasse a ninguém, em versículo 44. De novo, para que as pessoas não viessem à procura dele somente pelos sinais e milagres, sem entender a sua mensagem e a sua missão. Mas uma coisa ele exigiu daquele leproso: que ele fosse até o sacerdote, oferecesse pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou para que servisse de testemunho da sua cura, da sua purificação, mostrando que Jesus veio exatamente para cumprir toda a lei e trazer a pureza e a purificação que aquele povo tanto precisava do Senhor. Mas será que a advertência de Jesus adiantou de alguma coisa? Não. Assim como não adiantou das vezes anteriores. O leproso não conseguiu ficar de boca calada, avisou para todo mundo, contou para todo mundo o milagre. E diz o texto que a vida de Jesus nunca mais foi a mesma, né? Versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Irmãos e irmãs, o que essa última cena deste capítulo de Marcos nos mostra, não só sobre a missão de Jesus, mas a mensagem que ele veio pregar e que nós devemos pregar. E note comigo um paralelo muito interessante. Como é que esse texto começou? Esse texto começou com a história de Jesus, o Santo Filho de Deus, combatendo um espírito imundo, impuro, dentro de uma sinagoga em pleno sábado, num sinal da sua missão para trazer pureza e restauração para o seu povo. E como é que este texto termina? Com Jesus curando um homem impuro, um leproso, um homem impuro e quebrantado, que foi purificado pela palavra do Senhor Jesus em cumprimento da lei. Jesus pregando a lei na sinagoga e Jesus cumprindo a lei diante do leproso, um sinal de que ele veio trazer a pureza e a restauração que o seu povo tanto precisava. Qual a mensagem muito clara de Marcos aqui? É muito clara. Jesus não veio apenas libertar um homem possesso de um espírito imundo. Ele não veio apenas curar um leproso considerado impuro. Ele veio purificar todo o seu povo. Todos aqueles que viviam impuros em seus pecados,
como parte da sua missão de cumprir toda a lei de Deus. Mas a pergunta que o texto não responde ainda é: como Jesus faria isso? Como Jesus poderia trazer pureza plena, perfeita e permanente para o seu povo? O final do Evangelho de Marcos responde. Mas as dicas já estão aqui. Por santa compaixão, Jesus, o Senhor puro, tocou e curou o homem impuro. E onde é que ele faria isso perfeitamente, senão na cruz do Calvário, morrendo como um homem puro, perfeito, sem pecado, em favor de um povo impuro, imundo e carente de perdão dos seus pecados. O que Jesus estava fazendo aqui já era um sinal do que ele faria perfeitamente ao morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação e perdão perfeito para o seu povo. E o que ele exige de nós? Bem, não só admiração como a das multidões, ele exige de nós o que ele recebeu daquele leproso: rendição, devoção, entrega, confissão de que nós somos essas pessoas impuras, que precisam ser perdoadas e lavadas pelo sangue de Jesus. Nós somos o leproso, nós somos os impuros, nós somos aqueles que precisam ser libertos, lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Então eu te pergunto nesta noite: por que você veio até aqui? O que te trouxe a esta igreja nesta noite? Você veio à procura de quê? É cura para a sua enfermidade física? Jesus pode te curar. É libertação para a sua escravidão espiritual? Jesus pode te libertar. É provisão para a sua necessidade material? Jesus pode te prover. É proteção dos perigos que rondam essa cidade, a sua casa? Jesus pode te proteger. Mas há algo muito mais profundo que Jesus quer, pode e precisa fazer na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós aqui. Porque só Ele pode nos perdoar e nos purificar de uma impureza espiritual chamada pecado. Isso pode parecer muito estranho aos ouvidos das pessoas da nossa época. Eu impuro, eu um imundo. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós somos bombardeados todo dia pelas propagandas deste mundo que querem nos fazer sentir impuros, culpados, menos. É ou não é? Este mundo quer nos fazer sentir impuros por causa do nosso peso, nosso manequim, nossa idade. Impuros, menos por causa do que vestimos, quanto estudamos, quanto ganhamos, quanto está na conta do banco. Impuros, imundos por causa da nossa profissão, da nossa moradia, nossa qualidade de vida, seja a nossa família, nossos relacionamentos e amizades. O mundo vive nos vendendo a ideia de que estamos sempre aquém, somos menos, estamos de fora, somos excluídos, somos impuros e temos que fazer algo para nos purificar, para nos elevar, para nos libertar. Seja cuidando da sua saúde, seja ganhando mais dinheiro, seja ascendendo profissionalmente, seja o que for. O mundo entende de impureza e nos vende uma outra ideia do que significa ser impuro. Mas a palavra de Deus nos mostra que todos nós ficamos aquém, muito aquém, não dos padrões do mundo, mas dos padrões de Deus. Que todos nós ficamos aquém da sua glória e da sua santidade. E por isso fomos colocados de fora da sua presença, fomos excluídos, fomos banidos da presença de Deus, somos impuros aos olhos do Senhor por conta da nossa rebeldia e desobediência. Mas nesta noite, Jesus Cristo, Senhor, está presente aqui para declarar puro, inocente, lavado no seu sangue, todo aquele que confessa os seus pecados, que o busca por perdão, por restauração, por cura para a sua alma ferida e castigada pelo seu pecado, seu vício, esta vida miserável que você está vivendo longe dele,
longe da sua presença, longe da sua palavra. Se hoje você diz: Senhor, eu quero ser purificado, Ele responde: quero, seja purificado em nome do Senhor Jesus. Mas você virá, como fez o leproso, de joelhos, quebrantado, dizendo: Senhor, eu não posso mais, eu não consigo, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso de Ti, purifica-me, perdoa-me, limpa-me, transforma-me. Seja o pecado que for, seja a culpa que for, que ronda a sua mente e o seu coração, Jesus Cristo está aqui neste lugar. Ele já pagou o preço, Ele derramou o seu sangue para te fazer puro, limpo, para sempre. Não por merecimento nosso, como não foi com aquele leproso, mas como diz o texto, por conta da sua imerecida compaixão. Por misericórdia, Ele está aqui para limpar, perdoar e salvar todo aquele que o busca. Esta é a mensagem do Rei, e esta foi a missão que Ele veio cumprir. Se você ainda não se rendeu a esta mensagem, renda-se nesta noite, entregue-se a Jesus, clame pelo seu poder, pelo seu perdão. Então saia daqui e vá aos perdidos, vá ao encontro dos impuros, dos imundos, dos cativos, dos pecadores neste mundo, e leve adiante a mensagem. Cumpra a missão do Evangelho e veja Deus transformando e salvando vidas para a glória do seu nome. Oremos. Senhor, Tu estás aqui, Tu estás presente, Tu mesmo prometeste estar presente em meio ao Teu povo, quando este invocasse o Teu nome. E hoje clamamos a Ti a uma só voz, como clamou aquele leproso: tem misericórdia de mim, Senhor, perdoe-nos, purifica-nos, restaura-nos, para o louvor da Tua glória. Vem hoje, Senhor, com a Tua graça, acolher aqueles que chegam quebrantados diante da Tua presença, reconhecendo a sua necessidade perante o Senhor. Sim, Senhor, se houver entre nós enfermos, que eles sejam curados. Se houver entre nós os cativos, que eles sejam libertos. Se houver entre nós os carentes e indefesos, supre-os e protege-os, Senhor. Mas todos nós reconhecemos agora a nossa necessidade comum, a nossa necessidade do Teu perdão, da Tua purificação. Tem misericórdia de nós, limpa-nos e purifica-nos, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, capacita-nos pelo Teu Espírito, para cumprirmos com a Tua missão, para levarmos adiante esta mensagem aos pecadores que estão perdidos neste mundo, sofrendo a oposição e a resistência que for, que nós prossigamos, não na nossa autoridade, mas na autoridade do santo e soberano nome de Jesus Cristo, que já venceu todo o poder e principado. Que sigamos de fé em fé, de glória em glória, anunciando salvação e libertação a todo aquele que tem ouvidos para ouvir e que se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Faz isto hoje entre nós e por outros que ainda crerão em nossa mensagem, em breve ou daqui a mais um tempo, próximos ou distantes de nós. Que o Senhor continue salvando e libertando vidas pelo poder da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.